Ela foi demitida por dar comida a um homem com fome. Não roubou, não mentiu, não faltou ao trabalho. Apenas teve um coração bom num lugar onde isso era proibido. Mas o que a gerente não sabia, o que ninguém sabia, era que um milionário estava sentado à mesa e assistiu a tudo em silêncio. E homens como Fernando Cavalcante não ficam em silêncio para sempre. Se inscreva no canal e deixe seu like. E comenta aqui de onde você está assistindo. Seu comentário é muito importante para nós. Ela estava chorando. O avental branco ainda nas mãos, a bolsa apertada contra o peito, os olhos vermelhos de quem tenta segurar as lágrimas e não consegue mais. A porta do restaurante fechou atrás dela com um estalo seco, como se o próprio lugar a expulsasse sem cerimônia. A calçada estava quente. O sol das 3 horas da tarde batia forte, indiferente à dor daquela mulher jovem que acabara de perder o emprego por um ato de bondade. E em algum lugar dentro daquele restaurante, um homem que ela mal conhecia observou tudo em silêncio e sentiu pela primeira vez em anos que precisava fazer alguma coisa. Mas essa parte da história ainda viria. Tudo começou algumas horas antes. Fernando Cavalcante não era o tipo de homem que passava despercebido. 37 anos, ombros largos, terno cinza escuro impecável e um olhar direto que transmitia, sem esforço, a segurança de quem já tomou decisões que valiam milhões. Nos restaurantes que costumava frequentar, os sofisticados, os badalados, aqueles com lista de espera de 3 semanas, todos o conheciam. Os garçons sabiam o que ele bebia antes de ele sentar. Os gerentes vinham pessoalmente para cumprimentá-lo. As mesas melhores eram sempre reservadas para ele, mesmo quando não havia reserva. Fernando estava acostumado a ser tratado como o que era, um homem importante. Mas naquela tarde de terça-feira, depois de uma reunião longa e desgastante que havia consumido toda a sua paciência, ele fez algo diferente. "Não quero o terraço nobre hoje", disse ele ao sócio, desligando o motor do carro em frente a uma fachada simples com uma placa de madeira pintada à mão. Pedro, 42 anos, sócio de Fernando há 11 anos, e talvez a única pessoa no mundo que podia discutir com ele sem consequências, olhou para a placa com uma sobrancelha erguida. "Restaurante do bairro", leu em voz alta. "Sério? Passei por aqui semana passada", respondeu Fernando saindo do carro. "Parecia tranquilo. Faz tempo que não como em um lugar onde ninguém me conhece." Pedro ficou em silêncio por um segundo. Depois desceu do carro sem mais comentários, porque conhecia bem aquele tom. Era o tom de quem já decidiu. Não havia manobrista. Não havia recepcionista de smoking. A porta era de vidro comum e uma campainha tilintou quando os dois entraram. O interior era acolhedor de uma maneira honesta. Mesas de madeira com toalhas xadrez vermelho e branco, cheiro de alho dourado e ervas frescas no ar, o barulho suave de conversa e talheres. Um ambiente que não tentava impressionar ninguém. Fernando respirou fundo. Um garçom mais velho fez um gesto simples indicando que podiam sentar onde quisessem. Fernando escolheu a mesa perto da janela. Sentou. Olhou ao redor. Ninguém veio correndo para recebê-lo. Nenhum gerente ansioso apareceu com um sorriso exagerado. Era apenas um restaurante. Tratando 2 clientes como clientes, ele quase sorriu. Foi então que Marcela se aproximou. Ela chegou com passos leves, 2 cardápios sob o braço e um sorriso que Fernando notou imediatamente. Não era o sorriso treinado de quem cumpre protocolo, aquele sorriso plástico que ele via todos os dias nos lugares caros que frequentava. Era o sorriso de quem realmente gostava do que fazia. 28 anos, cabelos castanhos presos com um clipe simples, avental azul claro levemente amassado do lado esquerdo, onde ela havia apoiado uma bandeja minutos antes. Bonita da maneira mais natural possível, sem esforço, sem artifício, sem consciência do próprio impacto. "Boa tarde", disse ela, distribuindo os cardápios com calma. "Fiquem à vontade para escolher. Qualquer dúvida sobre o menu é só me chamar." E foi embora. Pedro abriu o cardápio, mas não leu nenhuma palavra. Estava observando o sócio. Fernando estava com os olhos em Marcela. Não era um olhar óbvio. Era o tipo de olhar discreto de quem tenta não olhar, e por isso mesmo denuncia tudo. "Bela moça",
disse Pedro, virando uma página com calma estudada. Fernando desviou os olhos rapidamente. Você estava olhando para ela de um jeito diferente. Pedro não ergueu os olhos do cardápio. Não era o jeito que você olha para qualquer pessoa. Você está lendo o cardápio ou analisando expressão facial? Respondeu Fernando seco. Pedro apenas sorriu. Houve uma pausa. Fernando olhou para o cardápio. Depois olhou novamente para Marcela, que naquele momento se inclinava levemente para ouvir com atenção o pedido de um casal de idosos na mesa ao lado. Com o mesmo cuidado, a mesma paciência, o mesmo sorriso genuíno que havia usado com eles. Ela realmente é muito bonita, admitiu Fernando em voz baixa. E parece genuína. Coisa rara. Pedro fechou o cardápio e olhou para o sócio com uma expressão que Fernando conhecia bem. A expressão de quem acabou de descobrir algo interessante. Quando Marcela voltou para anotar o pedido, Fernando a observou de um ângulo diferente. Não apenas a beleza, mas a atenção com que ela ouvia, a forma como respondia sem pressa, sem afetação. Ela não estava performando simpatia. Era simplesmente assim. Com eles, com os idosos, com a mãe da criança pequena, com o homem solitário no canto que parecia precisar de um sorriso mais do que de comida. Marcela dava isso a todos, sem esperar reconhecimento. Quando ela trouxe os pratos, colocou cada um com cuidado, verificou com um olhar rápido se estava tudo certo e disse: qualquer coisa é só chamar. Bom apetite. Fernando a olhou por um segundo mais longo do que pretendia. Obrigado, disse ele, com um tom que Pedro nunca havia escutado antes. Não era o tom do milionário. Era o tom de um homem comum que estava, pela primeira vez em muito tempo, verdadeiramente surpreendido por alguém. Marcela manteve o sorriso profissional, inclinou levemente a cabeça e seguiu em frente, alheia ao impacto que havia causado. Pedro esperou Marcela se afastar. Depois colocou o garfo na mesa e olhou diretamente para o sócio. Fernando, disse ele, em voz baixa e pausada, você vai fazer alguma coisa ou vai deixar essa mulher ir embora para sempre? Fernando não respondeu, mas não tirou os olhos dela por um longo momento. Naquele instante, ele ainda não sabia o que estava prestes a acontecer. Não sabia que nas próximas horas, naquele mesmo restaurante simples e acolhedor, o destino cobraria um preço cruel de uma mulher que só havia feito o bem. E que ele, Fernando Cavalcante, o homem que nunca passava despercebido, iria testemunhar tudo em silêncio. E que aquele silêncio seria o começo de tudo. Marcela Souza havia acordado naquela terça-feira com um peso no coração que tentava disfarçar desde cedo. Antes de sair de casa, ainda com o cabelo úmido, ela havia aberto o armário de remédios da cozinha e encontrado o que temia, a caixa vazia. O remédio da mãe havia acabado. Dona Rosa, 58 anos, cabelos grisalhos e sorriso suave, mesmo nos dias difíceis, havia dito para a filha não se preocupar. Mas Marcela sabia o que aquela caixa vazia significava. Ela precisava do salário daquele mês, precisava do emprego, não podia errar. Havia guardado esse pensamento fundo no peito, amarrado o avental com cuidado e saído para o trabalho repetindo mentalmente o que sabia de cor. Cabeça erguida, profissionalismo, sem erros. O turno do almoço havia corrido bem. As mesas cheias, os pedidos saindo no tempo certo, os clientes satisfeitos. Ela havia atendido todos com o mesmo carinho de sempre. Os idosos da mesa 5, a mãe com a criança pequena, o homem solitário de sempre e os 2 homens de terno que chegaram perto do meio-dia com a aparência de quem vinha de uma reunião longa. Um deles a olhava de um jeito que ela notou, mas manteve a postura. Profissionalismo acima de tudo. Tudo estava bem, até às 3 horas da tarde. Mônica Ferraz entrou no salão com aquela passada que todos os funcionários conheciam. Passos curtos e rápidos, costas eretas, expressão fechada. 39 anos, cabelos pretos presos num coque severo, jaleco escuro. Era a gerente do restaurante do bairro havia 4 anos, e naquele tempo havia construído uma reputação clara. As regras eram as regras, sem exceções, sem negociações, sem espaço para sentimentos. Os funcionários mais antigos
haviam aprendido a trabalhar sob o olhar de Mônica sem fazer ondas. Marcela, com apenas 3 meses de casa, já havia aprendido também. Mas havia algo que ninguém falava abertamente e que Mônica jamais admitiria para si mesma. Desde o primeiro dia em que Marcela havia entrado naquele restaurante, com o sorriso natural e os cabelos presos com um clipe simples, algo havia mudado no ambiente. Os clientes perguntavam por ela. Os colegas se animavam quando ela chegava. Até os fornecedores que vinham fazer entrega pela porta dos fundos encontravam um jeito de passar pelo salão quando Marcela estava lá. Os olhares iam todos para ela, sem esforço, sem intenção, naturalmente. E Mônica via tudo. Ela nunca disse nada. Guardou, organizou, esperou. Naquele momento, enquanto os funcionários começavam a recolher as sobras do almoço para o descarte obrigatório, política da casa, regra clara, sem exceções, Mônica estava de olho. O relógio marcava 15 horas quando seu Antônio apareceu. Ele surgiu devagar na calçada, em frente à porta de vidro, como alguém que caminha com cuidado para não incomodar. 60 e poucos anos, difícil precisar. A vida nas ruas envelhece de um jeito que os anos não conseguem medir. Roupas surradas e sujas, um saco plástico velho na mão, sandálias que já haviam visto dias melhores. Ele parou diante da porta, olhou para dentro com olhos que não pediam esmola. Pediam comida. Quando Marcela passou perto da porta carregando uma bandeja vazia, ele bateu levemente no vidro. Ela parou. Olhou. Abriu a porta 1 palmo. "Com licença, moça", disse ele com voz trêmula, mas educada. "Desculpe incomodar. Estou com fome há muito tempo. Vi que vocês estão fechando e que a comida vai ser jogada fora. Se a senhora pudesse me dar um pouquinho do que ia descartar, qualquer coisa." Marcela ficou parada por um segundo. O olhar do homem a atravessou de uma forma que ela não esperava. Havia algo naqueles olhos. A gentileza cansada de quem já pediu muitas vezes e se envergonha de precisar pedir de novo, que a fez respirar fundo e sentir o peito apertar. Seu Antônio tinha os mesmos olhos do pai. Seu João Souza havia morrido 3 anos antes, depois de uma vida inteira de trabalho honesto e silencioso. Um homem que nunca havia pedido nada a ninguém, mas que teria dado a camisa do próprio corpo a um estranho, sem pensar 2 vezes. Marcela sabia disso, porque havia visto ele fazer isso, literalmente uma vez, numa tarde de inverno, quando encontraram um senhor dormindo na calçada. Ela piscou. Engoliu. Pensou no remédio da mãe, pensou nas regras de Mônica, pensou no salário, e então olhou novamente para seu Antônio. "Espera aqui", disse ela baixinho. Ela foi até a cozinha com passos rápidos. O cozinheiro a olhou sem dizer nada, quando ela pegou um prato fundo e começou a servir com cuidado. Arroz, feijão, um pedaço de frango, uma colher de salada. Uma refeição de verdade. Quente, completa. Voltou até a porta, abriu e entregou o prato ao senhor com um guardanapo dobrado ao lado. "Pode sentar ali na calçada à vontade", disse ela, com o sorriso de sempre. Seu Antônio recebeu o prato com as 2 mãos, como quem recebe algo sagrado. Os olhos marejaram. "Que Deus abençoe a senhora", disse ele com a voz partindo no meio. "Que Deus abençoe muito a senhora." Ele foi sentar na calçada e começou a comer com dignidade. Marcela ficou olhando por um segundo. Sentiu o coração leve pela primeira vez naquele dia. Não durou. "O que você está fazendo?" A voz cortou o ar do salão como uma faca. Mônica estava parada a 3 metros de distância, o rosto vermelho, os olhos fixos em Marcela com uma expressão que misturava raiva e algo que, se alguém olhasse com atenção, parecia satisfação. Marcela virou. Sentiu o estômago cair. "Gerente, eu..." começou. "Você sabe as regras." Mônica avançou com passos rápidos, a voz subindo a cada palavra. "É proibido dar comida. As sobras vão para o descarte, sempre foram, sempre serão. Se este restaurante sair distribuindo comida de graça, ninguém mais vai comprar. Você entende isso?" O salão ficou em silêncio. Os poucos funcionários que ainda estavam parados congelaram. Nos 2 homens de terno sentados perto da janela, um deles, o de cabelos escuros e terno cinza, deixou o garfo descansar lentamente sobre o prato.
Desculpe, gerente, disse Marcela, com a voz firme apesar dos olhos marejando. Eu sei que não podia. Mas ele estava com fome e a comida ia ser descartada de qualquer forma. Pode descontar do meu salário o valor do prato. Por favor, eu preciso muito desse emprego para cuidar da minha mãe. Mônica parou a um palmo dela. Houve um segundo de silêncio que pareceu durar muito mais do que um segundo. E então, com uma calma que era mais cruel do que qualquer grito, Mônica disse: regras são regras. Você não é profissional. Pode pegar suas coisas. Marcela abriu a boca. Fechou. Você está demitida. As palavras caíram no salão como pedras. Marcela não respondeu. Não havia o que responder. Ela sentiu as lágrimas virem. Tentou segurar, não conseguiu. E foi até o cabide onde estava sua bolsa. Tirou o avental com mãos levemente trêmulas. Dobrou. Deixou sobre o balcão. Saiu. Mônica ainda foi até a porta e olhou para seu Antônio, que ainda comia na calçada com o prato no colo. E você, disse ela, com a voz fria, não volte mais aqui. Não tem nada para você neste lugar. O senhor ergueu os olhos, não respondeu. Abaixou a cabeça e continuou comendo em silêncio, como alguém que já foi tratado assim vezes demais para se surpreender. Já na mesa perto da janela, Fernando Cavalcante havia assistido a cada segundo daquela cena sem piscar. A mão de Pedro pousou levemente sobre a mesa. Fernando, disse ele em voz baixa, mas Fernando já havia levantado. Jogou algumas notas sobre a mesa sem contar, pegou o paletó e caminhou em direção à porta, com passos que Pedro reconheceu imediatamente. Não eram passos de homem que vai embora. Eram passos de homem que vai atrás de algo. Ele saiu para a rua, olhou para os dois lados. No final da quadra, o ônibus fechou as portas com um sibilo pneumático e arrancou devagar, levando consigo uma figura de avental dobrado na mão e cabelos presos com um clipe simples. Fernando ficou parado na calçada, olhando o ônibus se afastar. Marcela não o havia visto. Ele chegou tarde. Em algum lugar dentro daquele ônibus lotado, Marcela encostou a cabeça no vidro frio e deixou as lágrimas correrem finalmente, sem se preocupar com postura, sem se preocupar com profissionalismo. Só deixou. O avental dobrado no colo, a bolsa apertada contra o peito e no fundo da cabeça uma única frase que não saía. O remédio da mãe havia acabado. E ela não tinha mais emprego. Fernando ficou parado na calçada por alguns segundos, olhando o ônibus dobrar a esquina e desaparecer. Havia uma sensação estranha no peito. Não era frustração de negócio, não era a tensão de uma reunião perdida. Era outra coisa, algo que ele não sabia nomear direito, porque fazia muito tempo que não sentia. A sensação de chegar tarde para algo importante, de deixar escapar algo que não devia ter escapado. Pedro apareceu ao seu lado, o paletó no braço, a expressão calma de quem observa sem julgar. Foi rápido, disse Pedro, olhando na direção onde o ônibus havia sumido. Eu sei, respondeu Fernando sem se mover. O que você quer fazer? Fernando ficou em silêncio por um momento. Depois virou e caminhou de volta para dentro do restaurante com aquela passada longa e decidida que Pedro conhecia bem, a passada de quem ainda não terminou o que começou. O salão estava quase vazio agora. Alguns funcionários recolhiam as últimas mesas em silêncio, com aquele clima pesado que fica no ar depois de uma cena difícil. Mônica havia sumido para o escritório dos fundos. Seu Antônio já não estava mais na calçada. Havia terminado de comer, deixado o prato vazio com cuidado junto à porta e seguido seu caminho sem fazer barulho. Fernando olhou ao redor. Procurou. Lúcia estava recolhendo os copos da mesa onde eles haviam sentado. Uma senhora de cabelos brancos bem cuidados, avental sempre limpo, movimentos lentos, mas precisos. Havia algo de maternal nos gestos dela, naquela maneira serena de fazer cada coisa como se cada coisa merecesse atenção. Fernando foi direto até ela. Com licença, disse ele com o tom direto mas respeitoso que usava quando queria algo de verdade. A senhorinha fechou a conta da nossa mesa, certo? Lúcia ergueu os olhos.
Olhou para ele com aquela avaliação silenciosa que só as pessoas que viveram muito sabem fazer. Fechei sim, senhor. A garçonete que foi embora agora. Fernando falou com cuidado, escolhendo as palavras. Marcela. A senhora tem o contato dela? Lúcia parou o que estava fazendo. Colocou os copos na bandeja com calma, e então olhou para Fernando por um segundo longo, daquele jeito que não é grosseria. É medição. Tenho, respondeu ela simplesmente. Eu gostaria de... Mas não vou dar sem a autorização dela, completou Lúcia antes que ele terminasse. A voz era suave, mas a firmeza era absoluta. Ela é uma moça séria. Não fica bem passar o contato de qualquer jeito para qualquer pessoa. Fernando não se irritou. Algo naquela resposta, na verdade, o fez gostar ainda mais daquela senhora. A senhora tem razão, disse ele, e eu respeito isso. Ele colocou a mão no bolso interno do paletó e tirou um cartão. Simples, elegante, nome em relevo. Estendeu para Lúcia com as duas mãos, num gesto que não tinha nada de arrogância. Meu nome é Fernando Cavalcante. Eu vi tudo o que aconteceu hoje aqui. Tudo. E o que aquela gerente fez foi uma injustiça que ela não merecia. Se a Marcela quiser, se ela quiser, há uma vaga na minha empresa para ela. Sem obrigação nenhuma, só se ela quiser. Lúcia olhou para o cartão. Depois olhou para Fernando. Depois para o cartão novamente. E a gorjeta da mesa, acrescentou Fernando, tirando mais algumas notas dobradas. Por favor, entregue a ela. Era dela de direito. Lúcia pegou o cartão e as notas com cuidado. Guardou no bolso do avental com a seriedade de quem recebeu uma responsabilidade. Vou falar com ela, disse a senhora apenas isso. Fernando assentiu. Virou. Caminhou até a porta onde Pedro esperava encostado, com aquela expressão de quem assistiu a tudo e não precisa dizer nada. Os dois saíram em silêncio. No dia seguinte, Lúcia ligou. Marcela atendeu no segundo toque. Havia dormido mal, o sono picotado por preocupações que se misturavam. O remédio da mãe, o aluguel do mês seguinte, o currículo que precisaria atualizar, o rosto de seu Antônio que ainda não saía da cabeça. Marcela, minha querida, disse Lúcia com aquela voz morna de sempre. Como você está? Estou bem, Lúcia, respondeu Marcela, que não estava bem. Pode me contar a verdade. Houve uma pausa. E Marcela, que havia segurado as lágrimas a manhã inteira, sentiu a voz rachar levemente. Estou preocupada, admitiu. Mas não me arrependo. Eu faria de novo. Eu sei que faria, disse Lúcia com carinho. Por isso preciso te contar uma coisa. Um dos homens que estavam na mesa que você atendeu ontem voltou ao restaurante depois que você foi embora. Perguntou por você. Deixou o cartão dele e pediu para eu te entregar. Disse que viu a injustiça e que tem uma vaga na empresa dele se você quiser. E deixou uma gorjeta para você também, minha filha. Uma gorjeta muito boa. Silêncio do outro lado da linha. Que homem? Perguntou Marcela cautelosa. O da mesa perto da janela, de terno cinza. Aquele que te agradeceu com um tom diferente quando você trouxe o prato. Lúcia fez uma pausa. Você se lembra dele? Marcela se lembrava. Lúcia, eu não costumo pegar contato de estranhos, disse ela devagar, e nem sei que vaga seria essa. Eu sei, querida, só estou te passando o recado. O que você faz com ele é escolha sua. Marcela ficou olhando para o cartão que Lúcia havia descrito. Ainda não estava na sua mão, mas já estava na cabeça. Fernando Cavalcante. Um nome simples num cartão elegante. Uma voz suave num tom que não combinava com o lugar. Ela foi até a sala onde Dona Rosa descansava na poltrona com uma manta sobre os joelhos. Mãe, disse Marcela sentando no braço da poltrona, eu preciso te contar o que aconteceu ontem. Dona Rosa ouviu tudo em silêncio. A demissão, a gerente, seu Antônio, o homem do cartão. Quando Marcela terminou com os olhos marejados de novo, a mãe abriu os braços devagar. Marcela encostou a cabeça no ombro dela como fazia quando era criança. Não fique triste pelo emprego, minha filha, disse Dona Rosa com a voz suave e firme ao mesmo tempo. Estou orgulhosa de você. Seu pai estaria também. Marcela fechou os olhos. Ficaram assim por um tempo, mãe e filha, na quietude daquela tarde,
enquanto lá fora a cidade seguia seu ritmo, e um homem de terno cinza, do outro lado da cidade, olhava para o celular, esperando uma ligação que não vinha. Uma semana se passou. Fernando não havia tirado Marcela da cabeça. Não era obsessão. Ele conhecia a diferença. Era algo mais quieto, mais persistente. O tipo de pensamento que aparece nas brechas do dia, entre uma reunião e outra, no silêncio do carro no caminho para casa. O sorriso genuíno, o avental dobrado com cuidado, a voz firme pedindo desculpas por ter feito a coisa certa. Ela não havia ligado. Na sexta-feira à tarde, Fernando mandou o motorista ir embora, pegou as chaves do carro ele mesmo e foi até o restaurante do bairro. Lúcia estava lá abrindo para o jantar quando ele entrou. Ela o viu. Não pareceu surpresa. Ela não ligou, disse Fernando direto. Eu sei, respondeu Lúcia com calma. Eu gostaria de falar com ela pessoalmente. Só isso. Sem pressão nenhuma. Lúcia ficou em silêncio por um momento. Olhou para o carro grande e silencioso estacionado lá fora. Olhou para Fernando, para os olhos dele especificamente, com aquela avaliação silenciosa que ela havia aperfeiçoado em décadas de trabalho lendo pessoas. O que ela viu não era interesse de homem rico acostumado a conseguir o que quer. Era outra coisa, era genuíno. Ela tomou uma decisão. Seu Fernando, disse Lúcia, baixando a voz levemente, a Marcela vem aqui amanhã de manhã, às 10 horas, para receber a rescisão. Se o senhor vier, vai encontrá-la. Fernando olhou para a senhora por um segundo. Obrigado, Lúcia, disse ele, com uma simplicidade que Lúcia não esperava de um homem como ele. Ela assentiu, e enquanto ele saía, permitiu-se um sorriso pequeno e discreto. O sorriso de quem acabou de fazer algo que o coração mandou e sabe que foi certo. Na manhã seguinte, às 9h45, um carro preto e silencioso estava estacionado do outro lado da rua, em frente ao restaurante do bairro. Fernando esperou. Às 10h12, Marcela dobrou a esquina com passadas rápidas, bolsa no ombro, cabelos presos, igual àquele dia, igual ao sorriso que ele havia guardado sem perceber. Ela entrou no restaurante. Ficou alguns minutos. Saiu com um envelope na mão e a expressão de quem acabou de fechar uma porta que não queria ter fechado. Fernando desceu do carro. Atravessou a rua com passos calmos. Não correu desta vez. Ela estava a alguns metros quando ele disse: Marcela. Ela parou. Virou. Os olhos foram direto para o rosto dele, depois para o carro, depois para o rosto de novo, processando. Eu sou o Fernando, disse ele, parando a uma distância respeitosa. Eu estava lá naquele dia, na mesa perto da janela. Vi tudo o que aconteceu. Marcela ficou em silêncio por um momento. A Lúcia me falou, disse ela com cuidado. O que aquela gerente fez foi uma injustiça, disse Fernando direto. Você fez a coisa certa e foi punida por isso. Isso não estava certo. Marcela olhou para ele. Havia algo na forma como ele disse aquilo, sem dramatismo, sem exagero, como quem constata um fato, que ela não esperava. Obrigada, disse ela, depois de um segundo, mas eu não costumo pegar contato de estranhos. E nem sei qual seria essa vaga que a Lúcia mencionou. Eu entendo, respondeu Fernando. E não precisa ser agora, mas eu gostaria de te explicar pessoalmente. Sem pressa. Ele fez uma pausa breve. Aceitaria jantar comigo? Em um lugar onde você será tratada com o respeito que merece. O silêncio durou alguns segundos. Marcela olhou para o envelope na própria mão, depois para Fernando, e desta vez não entrou em nenhum ônibus. Lúcia, da janela do restaurante, observou a cena com o pano de mesa ainda nas mãos. Viu os dois conversando na calçada. Viu Marcela erguendo levemente o queixo, aquele jeito dela de considerar algo sério. Viu Fernando ouvir mais do que falar. Ela dobrou o pano de mesa devagar, com um sorriso que guardou só para ela. Às vezes, pensou Lúcia, o destino precisa de um empurrãozinho. Marcela havia se arrumado com cuidado naquela noite, não com exagero, não com ansiedade, mas com aquela atenção silenciosa de quem respeita um momento sem saber ainda o que ele significa. Vestido simples, azul escuro, cabelos soltos pela primeira vez em muito tempo.
Dona Rosa a observou da porta do quarto com um sorriso que tentava disfarçar. Está linda, minha filha. Mãe, disse Marcela sem virar, é só um jantar. Eu sei, respondeu Dona Rosa, com o tom de quem claramente não acreditava nisso. O carro de Fernando chegou pontualmente. Ela desceu as escadas do prédio simples onde morava e ele estava encostado na porta do veículo. Não dentro, esperando ser servido, mas do lado de fora, de pé, como alguém que foi buscar e não mandar buscar. Um detalhe pequeno, ela notou. Boa noite, disse ele abrindo a porta para ela. Boa noite, respondeu Marcela, entrando com a naturalidade de quem não quer demonstrar que está impressionada. O restaurante era tudo o que ela imaginava que seria, discretamente sofisticado, iluminação baixa e quente, mesas espaçadas com privacidade, um sommelier que apareceu sem ser chamado e foi embora, sem precisar ser dispensado. Quando Fernando entrou, o maître veio ao encontro deles com um sorriso que não era de protocolo. Era de reconhecimento genuíno. Seu Fernando, que prazer. Sua mesa está pronta. Marcela observou. Observou a forma como todos os garçons gravitavam discretamente ao redor da mesa deles, sem invadir o espaço. Observou como Fernando os tratava, pelo nome com atenção, sem aquela arrogância de quem confunde serviço com servidão. Observou como ele pedia desculpas ao garçom quando mudou o pedido, coisa que a maioria dos homens ricos que ela havia atendido na vida nunca faria. Você está me observando, disse Fernando com um meio sorriso. Estou avaliando, corrigiu Marcela, sem desviar os olhos. Ele abriu um sorriso completo desta vez, o primeiro sorriso verdadeiro que ela via nele. E o resultado? Ainda estou avaliando, respondeu ela. Fernando não insistiu, e foi exatamente isso que ela gostou. Conversaram por mais de 2 horas. Não sobre negócios, não sobre dinheiro, não sobre o restaurante ou a demissão. Já havia sido dito o necessário sobre isso. Conversaram sobre a vida. Ele perguntou sobre o pai dela e ela contou. Seu João Souza, trabalhador silencioso, homem de honra, que havia morrido 3 anos antes deixando apenas coisas boas e nenhum centavo de dívida. Fernando ouviu com atenção real, não a atenção de quem espera a vez de falar. Ela perguntou sobre ele. Ele respondeu com honestidade. Um homem que havia construído tudo sozinho, que havia aprendido a confiar mais em planilhas do que em pessoas, e que havia esquecido, em algum momento do caminho, como era sentar numa mesa simples e não ser reconhecido por ninguém. Foi por isso que você foi àquele restaurante naquele dia, disse Marcela. Não era pergunta. Fernando olhou para ela por um segundo. Foi, admitiu. Ela assentiu levemente, como quem confirma uma teoria que já havia formado. Esse jeito dela, observar, processar, concluir sem alarde, era algo que Fernando não conseguia parar de notar. Ela não tentava impressioná-lo. Não tentava ser nada além do que era. Coisa rara. Nos dias que se seguiram, eles voltaram a se encontrar. Um café numa tarde de quarta-feira. Uma caminhada numa tarde de sábado à beira do parque. Cada encontro tinha a mesma qualidade. Sem pressa, sem performance, sem aquela tensão artificial de quem está tentando convencer o outro de algo. Marcela ainda não havia aceitado a vaga na empresa. Fernando não havia insistido. Havia algo tácito entre os dois, que aquilo ali não era uma transação, e que os dois sabiam disso. Foi numa quinta-feira que Fernando fez algo que Marcela não esperava. Estou com fome, disse ele pelo telefone no fim de uma tarde. Tem um lugar aqui perto que quero te mostrar. Simples, mas bom. O lugar era uma lanchonete de bairro. Cadeiras plásticas, mesas de fórmica, um ventilador de teto girando devagar. O cardápio escrito num quadro negro com giz. Marcela olhou ao redor quando entrou. Depois olhou para Fernando, que escolhia uma mesa perto da parede com a mesma naturalidade com que havia escolhido a mesa do restaurante sofisticado. Ela não disse nada. Sentou. O garçom era jovem, devia ter 18 anos, com o uniforme levemente torto e o bloco de pedidos na mão. Ele chegou um pouco nervoso, como alguém que ainda está aprendendo. Boa noite, disse ele com a voz insegura. O que vão querer? Marcela ergueu os olhos para ele com o mesmo sorriso que usava no restaurante do bairro. Genuíno, paciente, sem pressa.
Pediu com clareza, agradeceu quando ele anotou, elogiou a sugestão que ele deu sobre o suco. Quando o rapaz foi embora, ela chamou de volta. "Com licença", disse ela com gentileza. "Você fez uma boa sugestão com o suco." "Obrigada." O garçom sorriu com o rosto inteiro e foi até a cozinha com um passo mais leve. Fernando ficou em silêncio por um momento. Marcela virou para ele e encontrou um olhar que não esperava. Não era admiração superficial, não era o olhar de quem acabou de ver algo bonito. Era o olhar de quem acabou de ter uma certeza. "O que foi?" perguntou ela. "Nada", disse Fernando baixinho. "É que você é igual em todo lugar." Marcela não entendeu completamente o peso daquelas palavras naquele momento, mas Fernando entendeu. E era suficiente. O namoro começou sem que nenhum dos dois precisasse declarar. Foi acontecendo, como as coisas verdadeiras acontecem, sem cerimônia e sem pressa. Um encontro que virava dois, dois que viravam três, conversas que duravam mais do que o planejado, silêncios que não precisavam ser preenchidos. Fernando resolveu discretamente o problema do remédio de Dona Rosa. Não com alarde, não com demonstração, apenas garantiu que a farmácia de referência da família tivesse o medicamento disponível e pago com antecedência. Marcela soube. Não fez cena. Olhou para ele no encontro seguinte e disse apenas: "Você não precisava fazer isso." "Eu quis fazer", respondeu Fernando. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois: "Obrigada." Isso foi tudo. E foi o suficiente para os dois. Foi numa segunda-feira de manhã, 3 semanas depois daquela tarde no restaurante do bairro, que Pedro entrou na sala de Fernando com uma expressão específica. Não era urgência de crise, não era empolgação de oportunidade. Era aquela expressão intermediária de quem traz uma notícia que ainda não sabe exatamente o que vai provocar. Ele fechou a porta atrás de si. Colocou um jornal dobrado sobre a mesa. Cruzou os braços. "Fernando", disse ele devagar, "o restaurante está à venda." Fernando ergueu os olhos do computador. "Qual restaurante?" Pedro olhou para ele com aquela paciência levemente irônica de quem conhece bem o sócio. "Você sabe qual restaurante." O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas naqueles segundos Fernando ficou completamente imóvel, olhando para o sócio com uma expressão que Pedro não via há muito tempo. Aquela expressão de quando uma ideia nasce e já nasce completa. "O dono quer vender?" perguntou Fernando. "Está endividado", respondeu Pedro. "Ações trabalhistas, por causa da gerente." Fernando se levantou devagar. Foi até a janela. Lá embaixo, a cidade seguia seu ritmo. Carros, pessoas, o movimento constante de quem não sabe que, às vezes, as maiores reviravoltas começam numa mesa perto da janela, num restaurante simples de bairro. Ele ficou em silêncio por um longo momento. E então, sem virar, disse: "Marca uma reunião com o proprietário. Amanhã cedo." Pedro sorriu, um sorriso pequeno, satisfeito, de sócio que conhece bem o homem que está olhando pela janela. "Já sabia que você ia dizer isso." Naquela noite, Marcela estava em casa com a mãe assistindo televisão quando o celular vibrou. Era uma mensagem de Fernando. Apenas isso. "Boa noite. Amanhã tenho uma reunião importante. Te conto depois." Ela releu a mensagem uma vez. Depois guardou o celular com um sorriso que não precisava de plateia. Do outro lado da cidade, Lúcia fechava o restaurante sozinha, como sempre, apagando as luzes uma por uma. Ela não sabia ainda o que estava prestes a acontecer. Mas havia algo diferente naquele fim de noite. Uma leveza inexplicável no ar, como quando o tempo muda antes da chuva. Algo estava chegando. E ia ser bonito. A reunião durou menos do que Fernando esperava. O proprietário do restaurante do bairro se chamava Seu Geraldo. 63 anos. Bigode grisalho, mãos calejadas de quem havia passado décadas numa cozinha antes de virar dono. Ele recebeu Fernando numa sala pequena nos fundos do restaurante, com uma xícara de café que colocou sobre a mesa sem cerimônia, como fazia com todo mundo. Fernando gostou disso. Seu Geraldo não falou muito. Apresentou os números com a honestidade cansada de quem já não tem energia para enfeitar a situação.
O restaurante havia acumulado 3 ações trabalhistas nos últimos 2 anos, todas relacionadas a demissões feitas pela gerente Mônica sem o processo correto. Os custos jurídicos haviam sangrado o caixa. O movimento havia caído. Ele estava cansado e queria vender. "Por que está vendendo para mim?" perguntou Fernando direto. "Você não me conhece." Seu Geraldo olhou para ele por um segundo. "A Lúcia me falou de você", disse o velho simplesmente. "Ela trabalha comigo há 7 anos. Se ela disse que você é um homem de respeito, eu acredito na Lúcia." Fernando ficou em silêncio por um momento. Depois, estendeu a mão. Negócio fechado. A proposta foi honesta e justa. Fernando não tentou explorar a fragilidade do vendedor. Pagou o valor real do estabelecimento, assumiu as dívidas trabalhistas e garantiu o emprego de todos os funcionários que quisessem ficar. Seu Geraldo assinou os documentos, com a calma de quem entrega algo que construiu com amor, para alguém que vai tratar bem. Primeira medida de Fernando como dono. Chamou Mônica ao escritório naquela mesma tarde. A conversa foi curta. Mônica entrou com a postura de sempre. Costas eretas, queixo erguido, expressão fechada. Saiu 5 minutos depois com o aviso de demissão na mão e a expressão de quem finalmente encontrou a parede que não conseguiu atravessar. Desta vez, não havia funcionária mais nova para gritar. Não havia injustiça para decretar. Havia apenas as consequências serenas, inevitáveis e exatas de tudo que havia plantado. Fernando não gritou. Não precisou. Às vezes, a justiça não faz barulho. Ela simplesmente acontece. Segunda medida. Fernando foi pessoalmente até Lúcia, que estava organizando o estoque, e disse: "Lúcia, eu gostaria que a senhora fosse a nova gerente deste restaurante." Lúcia parou o que estava fazendo. Ficou em silêncio por um momento, que Fernando respeitou completamente. "Eu?" disse ela por fim com a voz levemente rouca. "A senhora", confirmou ele. "Você conhece este lugar, conhece as pessoas, sabe como tratar todo mundo com dignidade. Não conheço ninguém mais preparada." Lúcia olhou para as próprias mãos por um segundo. Depois ergueu os olhos com uma firmeza tranquila que Fernando reconheceu. Era a mesma firmeza com que ela havia recusado entregar o contato de Marcela sem autorização. A firmeza das pessoas que sabem exatamente quem são. "Aceito", disse ela. E então, depois de uma pausa: "Ela ainda não sabe de nada?" "Nada", respondeu Fernando. Lúcia assentiu com um sorriso que guardou para ela mesma. E foi nesse momento que Fernando a recrutou, sem precisar pedir formalmente, como a guardiã do maior segredo que ele já havia guardado. Os dias seguintes foram uma comédia silenciosa que só Lúcia e Fernando viveram. Marcela ligava para Lúcia regularmente. Eram amigas agora de verdade, com aquela amizade que nasce quando 2 pessoas passam por uma tempestade juntas. E a cada ligação, Lúcia precisava equilibrar o peso do segredo com a naturalidade da conversa. Na quarta-feira, Marcela perguntou: "Lúcia, você está bem? Está estranha?" "Estou ótima", respondeu Lúcia com a voz 2 tons mais aguda que o normal. "Melhor do que nunca." "Por quê?" "Tudo bem. Estou só ocupada." "Tchau, minha filha. Beijo." Ela desligou o telefone e ficou olhando para ele por alguns segundos com o coração acelerado. Do outro lado do restaurante, o cozinheiro novo que Fernando havia contratado ergueu uma sobrancelha. "A senhora está bem?" "Estou guardando um segredo muito grande", disse Lúcia, honestamente. "E estou ficando velha para isso." Fernando havia planejado cada detalhe com o cuidado que colocava nos melhores contratos da empresa. A equipe havia repintado a fachada, não com mudanças drásticas, mas com aquele toque de renovação que transforma sem apagar. As mesas de madeira e as toalhas xadrez continuavam. Esse era o coração do lugar e devia ser preservado. Flores frescas, iluminação ajustada. E numa parede ao fundo, discreta mas visível, uma placa nova em madeira clara com letras feitas à mão. "Restaurante do bairro, alimentando com amor desde sempre." E abaixo, menor: "Para Marcela", que sempre soube o que isso significa. Na sexta-feira, Fernando buscou Marcela em casa como de costume. Ela desceu com um casaco leve e aquele sorriso que ele já sabia de cor,
O sorriso de quem não sabe que está prestes a ter a vida mudada. No carro, ele estava diferente. Ela notou. Você está quieto. Estou pensando. Em quê? Em como algumas coisas se encaixam de um jeito que a gente não poderia planejar, respondeu ele, olhando para a frente, mesmo se tentasse. Marcela o observou por um segundo. Não perguntou mais nada. O carro dobrou uma esquina conhecida e ela reconheceu o bairro antes de reconhecer a rua. Quando reconheceu a rua, o estômago fechou levemente. Fernando, eu sei, disse ele com calma. Esse é o restaurante onde eu trabalhava. Eu sei. Por que estamos aqui? Ele parou o carro em frente à fachada. Desligou o motor. Ficou em silêncio por um momento, olhando para o para-brisa, e então virou para ela com aquele olhar direto que ela havia aprendido a reconhecer. O olhar de quando ele ia dizer algo verdadeiro. Marcela, disse ele devagar, você foi demitida deste lugar por ter um coração bom. Foi humilhada aqui por ter feito a coisa certa. E isso nunca deveria ter acontecido. Ele fez uma pausa. Nunca mais vai acontecer. Ela abriu a boca, fechou. Os olhos foram para a fachada, e foi então que ela percebeu. A pintura diferente, as flores, a placa. Fernando, o que você fez? Ele saiu do carro e abriu a porta dela, estendendo a mão. Ela desceu devagar, sem tirar os olhos da fachada. A porta do restaurante se abriu antes que chegassem, e Lúcia apareceu na entrada com o avental novo, os cabelos brancos bem penteados e um sorriso que não cabia no rosto. Atrás dela, toda a equipe estava de pé, alinhada, aplaudindo. Marcela parou no meio calçada. Lúcia, disse ela com a voz sumindo, o que está acontecendo? Aconteceu justiça, minha filha, respondeu Lúcia com os olhos brilhando. Entra. Dentro do restaurante, Fernando ficou ao lado de Marcela e disse tudo. A compra, as dívidas solucionadas, a demissão de Mônica, a promoção de Lúcia. Cada palavra caía com o peso de algo que havia sido pensado e executado com cuidado, com intenção, com amor de um tipo que Marcela ainda estava aprendendo a reconhecer. Quando ele chegou na última parte, a voz dele ficou mais baixa. Este restaurante agora tem 2 donos, disse ele. Eu sou um, e você é o outro. O silêncio durou 2 segundos, e então Marcela chorou. Não o choro contido da calçada naquele dia da demissão. Esse era diferente. Era o choro de quem estava com o coração cheio demais para caber no peito. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou com aquela intensidade silenciosa de quem liberou algo que havia guardado sem saber. Lúcia deu um passo à frente e a abraçou primeiro. Forte, maternal. Com o abraço de quem esteve do lado de fora do segredo e precisava de um abraço tanto quanto ela. Quando Marcela ergueu os olhos, ainda com as lágrimas escorrendo, Fernando estava à sua frente, de joelhos, com uma caixinha pequena na mão, simples de veludo azul escuro, aberta. Eu não planejei fazer isso aqui hoje, disse ele, com uma honestidade desarmante. Mas não consigo imaginar um lugar mais certo. Você foi demitida neste lugar por ser quem você é. E é exatamente por quem você é que eu quero passar o resto da vida ao seu lado. Ele fez uma pausa. Marcela, quer se casar comigo? A equipe inteira prendeu a respiração. Lúcia pressionou as mãos contra o peito. Marcela olhou para ele, para aquele homem que havia entrado num restaurante simples buscando anonimato e havia encontrado algo que não estava procurando, e disse, com a voz rouca e o sorriso que ele sabia de cor: sim. A equipe explodiu em aplausos. Lúcia chorou sem tentar esconder. Fernando colocou o anel no dedo de Marcela e se levantou. Ela o abraçou antes que ele ficasse completamente de pé, e eles ficaram assim por um longo momento, no meio daquele salão de mesas de madeira e toalhas xadrez, enquanto a equipe aplaudia e Lúcia enxugava os olhos com o avental. Nos dias que se seguiram, Fernando e Marcela anunciaram a nova política do restaurante. 0 descarte. Todas as sobras, sem exceção, seriam destinadas a quem precisasse. E mais do que isso, nasceu ali, naquele salão simples e acolhedor, a ONG Prato Cheio,
uma organização vinculada ao restaurante que organizava a doação de refeições preparadas para albergues, abrigos e creches da região 3 vezes por semana. A primeira entrega foi feita pessoalmente por Marcela. Ela carregou as marmitas com as próprias mãos, desceu do carro, entregou para as crianças do abrigo que estendiam os braços com aquela fome que não é só de comida, é de atenção, de presença, de alguém que chegou. Numa das crianças, um menino de uns 7 anos, olhos grandes e escuros, ela viu algo que a fez parar por um segundo. A mesma gentileza cansada de seu Antônio. A mesma dignidade silenciosa de quem precisa e se envergonha de precisar. Ela ajoelhou na altura dele, entregou a marmita com as 2 mãos e disse: "Bom apetite." O menino sorriu. E Marcela entendeu ali que a demissão mais cruel da sua vida havia sido o começo da missão mais bonita que ela poderia ter. A história da garçonete que foi demitida por dar comida a um idoso faminto e que voltou como dona para alimentar a cidade, correu de boca em boca, de tela em tela, de coração em coração. Pessoas que nunca haviam se visto comentavam, compartilhavam, choravam. Não porque era uma história perfeita, mas porque era uma história verdadeira no que mais importa. Verdadeira na bondade, verdadeira na injustiça, verdadeira no amor que nasce quando 2 pessoas se enxergam de verdade. Seu Antônio nunca soube o que havia desencadeado. Mas, numa tarde de sol, um homem idoso com roupas surradas parou diante de uma fachada nova num bairro conhecido e leu a placa de madeira na janela. Toda sexta-feira, às 18 horas, servimos jantar gratuito para quem precisar. Todos são bem-vindos. Ele ficou parado por um longo momento. Depois entrou. E foi recebido com um sorriso que ele reconheceu. Genuíno, paciente, sem pressa. O mesmo sorriso daquela tarde.